O que apareceu no retrovisor quase me fez bater o caminhão. Pessoal, boa noite. Antes de começarmos com o vídeo, não esqueça de deixar um like para que o YouTube comece a recomendar o canal novamente. Sem mais delongas, vamos para o relato. Boa noite. Aqui quem fala é Marcelo. Sou caminhoneiro há mais de 3 décadas. Hoje em dia eu vivo no Rio, mas a minha casa mesmo é a estrada. Assim como de muitos outros caminhoneiros, levando carga para esse Brasil afora. A vida de caminhoneiro é dura, quase não para em casa. A família fica lá distante e o perigo está sempre à espreita, seja de ladrão ou de acidente em uma curva. Mas tem uma coisa que me orgulha muito, é saber que sou eu que faço esse país andar junto com os meus amigos. Só que tem um lado da estrada que é pouco falado. Os mistérios que acontecem durante as madrugadas, quando o sol se põe, a estrada vê um outro mundo, a solidão aperta, e o que a gente vê por aí às vezes dá arrepio até na alma. Todo caminhoneiro tem história para contar, seja de bicho que atravessa a pista, ou vulto que some no retrovisor. Eu mesmo já vi coisas que me fizeram rezar mais forte, pedindo proteção contra o que é desse mundo e do outro. E é sobre um desses encontros na escuridão da noite que eu preciso compartilhar com vocês. Em um certo dia, o telefone tocou com uma oferta que não tinha como recusar. Era o dono de uma fazenda em São Paulo, no limite entre São Paulo e Rio de Janeiro, ali próximo a Itatiaia. Ele precisava de uma peça para uma escavadeira que estava abrindo um açude em sua propriedade. A autorizada dessa escavadeira era pequena na época e só tinha sede no Rio, e por ser uma peça um pouco grande e bastante pesada, ele contratou um caminhão para isso. Então, um amigo meu me indicou a ele. O pagamento era bom e eu aceitei na hora. O bolso estava vazio e era uma pá de dinheiro. Eram músicas para os meus ouvidos. No outro dia, a carga já estava pronta e eu também. A minha esposa, ela estava estranha. Falou de um pressentimento ruim. Perguntou se eu tinha mesmo que pegar esse frete. Eu disse que sim, pois era uma chance de ouro. Ela me beijou e pediu para eu ter cuidado. Eu não sei o porquê, mas quando me despedi dela, eu senti um frio na barriga. A minha esposa tinha dessas coisas. Ela é meio sensitiva. Eu não sei se era o lado espiritual dela ou algo do tipo, mas quando ela sentia algo, era batata, ia acontecer. Mas eu ignorei o arrepio, me despedi e em seguida peguei a estrada. Era tarde. O calor do rio estava forte. Eu abri as janelas para sentir o vento. A viagem seria longa, 1 dia e meio, talvez 2. Eu planejei parar em um posto durante a noite e seguir na manhã seguinte. Estava tudo tranquilo, o rádio ligado e a estrada toda à minha frente. A noite já tinha caído e o cansaço batia forte. Tudo ao redor era um breu. E o frio cortante me fez fechar os vidros. A rádio não ajudava, só tocava a música que eu não gostava, então desliguei. Foi quando o silêncio da noite era algo absurdo. Fazia a gente sentir medo a cada curva que no caso eu fazia. Então, em uma curva sinistra, o sono pesou. Eu me ajeitei no banco para não perder o controle, e foi nesse instante eu vi um baque vindo de trás. O meu coração gelou e pelo retrovisor eu procurei algum sinal de vida, algum animal, mas nada. Eu até pensei comigo, deve ter sido algum galho que caiu na caçamba.
Eu fiz isso tentando ignorar o medo que eu sentia no momento, mas o destino é bem traiçoeiro. Olhei de novo no espelho e então meu coração quase parou de bater. Lá estava, grudado na traseira do caminhão, um vulto pequeno e pálido me encarando de longe. Parecia até ser uma criança, mas não tinha como, não ali e não naquela hora da noite. Era uma coisa toda branca que chegava até destacar na noite. Era um troço horrível. Eu quase gritei. Mas daí eu pisquei e então eu não vi mais nada. Aquilo foi estranho demais. Eu comecei a ficar respirando pesado e a suar igual a um porco. Mas daí eu lembrei da minha esposa e daquela sensação dela. Eu não podia continuar sem saber o que estava acontecendo. Eu encostei o caminhão e desci para ver se tinha alguma coisa. Peguei a lanterna e dei uma volta pelo caminhão. Eu fui checar onde eu via a coisa pendurada e nem sinal. Não havia nada, nem de galho caído. Não havia ninguém no caminhão. Eu olhei em volta, procurei e nada, tudo estava vazio. Eu olhei novamente a traseira de onde eu tinha escutado o baque. Não era possível. Eu havia sentido. Eu ouvi um barulho, mas também não tinha nada lá. Eu respirei fundo, fiquei com medo, mas sei lá. Mas para tentar me acalmar e me convenci que era só sono misturado com cansaço. Eu até decidi descansar um pouco. Fiquei uns 5 minutos lá só para recuperar o fôlego e não pegar o volante com a cabeça quente. Logo depois eu entrei no caminhão e continuei tentando achar um posto para descansar. Só que assim, enquanto eu dirigia, a imagem daquela coisa não saía da minha cabeça. Eu fiquei pensando na preocupação da minha mulher de novo. Eu nunca fui um cara que não acreditava no sobrenatural, mas não acreditava muito nessas coisas de premonição. Só que aquilo estava estranho. Daí liguei o rádio para distrair. Era dia de jogo, então sintonizei numa estação onde estavam comentando sobre a partida. Logo mais à frente, eu fui ficando mais relaxado e o medo foi passando. Eu cheguei ao ponto de pensar que era coisa da minha cabeça. Mas foi aí que eu ouvi uma outra vez. Alguma coisa estava batendo no teto do caminhão. Meu Deus, o meu coração gelou na hora. Eu até pensei em parar, mas olhei no retrovisor e não vi nada. Foi um barulho menor do que o outro. Então eu não consegui mais me distrair e o medo havia tomado conta de mim de vez. Daí eu preguei os olhos na estrada e tentei não olhar de novo para os lados. Logo após ouvi outro barulho, sendo que dessa vez do lado de fora da porta do passageiro. Gente, o meu coração começou a pular tanto que parecia que ele iria sair pela minha boca. Eu não sou um cara medroso não, mas o barulho na porta do caminhão durante a noite em uma estrada é para deixar qualquer um doido. Eu não queria olhar de jeito nenhum, mas mesmo assim eu fiquei tremendo demais com as mãos no volante. Só que aí foi a gota d'água, pois eu vi o vidro sendo arranhado bem de leve, como se algo estivesse se esfregando nele. Eu estava todo arrepiado e com medo demais. Eu respirei fundo, fiz uma oração na cabeça e meio que não querendo, eu virei o rosto para olhar. Mas o susto foi tão grande que eu quase perdi o controle do caminhão. Eu juro por tudo que do lado de fora, em pé no estribo do caminhão andando, estava a mesma criança pálida, que no caso eu havia visto lá atrás naquela hora. Ela ficou me olhando e sorrindo com a cara bem encostada no vidro. Não deu outra. Eu soltei um grito e o caminhão deu uma derrapada perigosa na estrada. Olhei para aquela coisa horrenda e o meu desespero deixou o sorriso dela ainda mais largo. E então, meio que por um instinto, eu pisei fundo no acelerador, tentando de qualquer jeito que aquela coisa saísse de lá. Preguei os olhos na estrada e comecei a orar em voz alta, implorando a Deus que me protegesse e fizesse aquilo parar. O caminhão ia quase voando, enquanto eu esperava achar qualquer lugar com gente para poder fazer uma parada. Mas eu nem ousava mais olhar para aquela janela.
e a estrada parecia que não tinha fim. Eu fiquei um tempo e nada, não achava nada. As minhas mãos já estavam até suadas de medo, mas graças a Deus eu finalmente avistei as luzes de um posto de gasolina ao longe. Eu não pensei duas vezes. Eu fui logo estacionando como dava, o mais rápido possível. Saí do caminhão praticamente correndo, com as pernas bambas. Outra vez a curiosidade bateu e, mesmo com medo, eu olhei para a porta do passageiro lá de fora. Só que já não tinha mais nada. Aí eu corri para o posto e pedi desesperadamente para passar a noite por ali. O frentista me olhou estranho, pois eu estava todo esbaforido e com uma cara de medo. Mas ele me disse que tinha um quartinho nos fundos. Daí eu consegui convencê-lo a me alugar o quarto e assim passar a noite por lá mesmo. Foi difícil demais pegar no sono. Na manhã seguinte, eu fui ver o meu caminhão esperando encontrar alguma prova do que havia acontecido. Mas não tinha nada, nem marcas de mão, nem amassado dos baques, absolutamente nada. Eu decidi então sair rapidamente dali para chegar logo ao meu destino. Bom, depois disso, nunca mais contei para ninguém além da minha esposa e nunca mais desprezei as preocupações dela. Depois daquela noite, evitei ao máximo dirigir no escuro. Agora sempre faço as minhas preces antes de pegar a estrada. Eu não sei o que era aquilo. Eu só sei que eu não quero ver nada parecido com aquilo de novo pelo resto da minha vida. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Eu desejo a todos uma ótima noite. Encontro sobrenatural na estrada. Boa noite a todos. Eu me chamo Joaquim. O relato que irei compartilhar aconteceu comigo, e isso faz algum tempo. No meu ramo, é bem comum vermos coisas estranhas nas estradas. Eu mesmo já tive a minha cota de estranheza, mas acho que nada se compara ao que irei compartilhar aqui, pois foi algo completamente surreal. Acho que só pode entender isso quem já esteve em uma situação parecida e acabou sobrevivendo para contar. Bom, sem mais delongas, vamos ao relato. Eu trabalho como caminhoneiro e, como todos sabem, esse tipo de serviço nos leva a muitos lugares e estradas diferentes. Eu confesso que sempre gostei da liberdade da estrada e esse foi um dos motivos que me levou a escolher esse tipo de trabalho. Pois, como podem imaginar, não é nada fácil, pois estamos sempre longe das pessoas que amamos e muitas vezes ficamos semanas ou até meses longe de casa. Então tem que realmente gostar do que faz para entrar nessa vida. Nesses anos correndo pelo Brasil afora, um dos lugares mais intrigantes que eu passei foi justamente na Serra da Mantiqueira. Foi nessa localidade que eu tive uma experiência marcante e apavorante. Quem conhece sabe como é esse trajeto, com suas curvas sinuosas e a neblina densa durante as noites mais frias, que dá um clima sinistro ao local. Mesmo os mais experientes caminhoneiros sabem que aquele lugar nunca deixou de ser um desafio. No entanto, acho que nada se compara à noite em que testemunhei algo apavorante naquele trajeto. Enquanto eu fazia um frete para a cidade de Campos do Jordão, foram momentos que jamais sairiam da cabeça de qualquer pessoa. Eu me recordo que era uma noite fria, com uma lua cheia grande no céu. Já estava bem cedo e havia uma névoa fina pairando na estrada. Já era bem tarde e não havia muita movimentação naquele horário em que eu estava passando. O ar gelado da serra entrava pela fresta da janela aberta, me lembrando de manter minha atenção na estrada, que naquele trecho era cheia de curvas e com uma visibilidade meio ruim. Eu já estava passando várias vezes naquele trajeto, mas sempre era um dos locais onde eu dobrava a atenção.
Naquele frete, eu estava levando uma carga de alimentos para alguns comércios e restaurantes da cidade, e até então a viagem estava seguindo dentro do planejado. Foi aí que me veio uma angústia inexplicável. Em meio ao caminho escuro e encoberto por aquela névoa, uma sensação de inquietação havia tomado conta de mim, como se eu estivesse sentindo que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu nunca fui muito supersticioso como os outros colegas de estrada, mas algo na atmosfera da estrada naquela noite não estava normal. Eu não conseguia explicar bem o que eu havia sentido naquele momento, pois não era apenas o frio ou escuridão, era algo completamente diferente, como uma espécie de premonição do que estava prestes a acontecer. Só que até aquele instante, eu jamais imaginava que aquilo era mais do que apenas uma sensação ruim. Eu estava completamente errado em pensar que era apenas aquilo. Eu segui pelo caminho atento e tentando não pensar muito naquela sensação ruim, procurei manter a minha mente focada em chegar o quanto antes ao meu destino. Quando deu umas 2 horas da madrugada, eu cheguei em um trecho onde a neblina ficou ainda mais densa, me obrigando assim a ligar os faróis de milha. E por sorte, a estrada estava bem tranquila e com poucos veículos circulando, sendo a maioria outros colegas caminhoneiros. Mas eu acho que posso contar nos dedos a quantidade de veículos que eu cruzei naquele ponto da estrada. Eu fiquei bem mais atento do que o normal, tentando enxergar o máximo possível naquele trecho da rodovia. Eu deixei o som ligado com uma música que estava abafada pelo vento entrando pela fresta da janela. Foi aí que eu percebi algo na beira da estrada, no meio da névoa e do matagal que cercava o caminho. A luz do caminhão pegou apenas de relance aquela movimentação, e até o momento eu não conseguia entender o que era aquilo, mas se movia rapidamente. Na minha mente, eu até pensei que poderia ser algum animal correndo na beira da estrada, algo corriqueiro que eu sempre vi em minhas viagens, ao menos era o que eu gostaria que fosse. Pois aquela sensação de angústia persistia em mim e não melhorou nada depois de ver aquilo passando na beira da estrada. Eu continuei dirigindo, olhando em volta e atento a todos os movimentos nas laterais do trajeto. Eu mal piscava e os meus olhos naquela altura já estavam adaptados à escuridão. Eu já estava torcendo para sair daquela área enevoada da estrada, mas eu sabia que ainda havia alguns quilômetros pela frente. Foi então que, ao chegar em uma curva mais fechada, eu fui surpreendido por algo enorme aparecendo em frente ao meu caminhão. Eu arregalei os meus olhos com susto e pisei com tudo no freio. O veículo derrapou e eu segurei firme no volante, tentando lutar contra a inércia. Quem já dirigiu um caminhão sabe bem o que eu estou falando. O meu maior medo era que o veículo virasse no meio da rodovia, e isso certamente seria o meu fim. Mas com muito esforço, eu consegui parar o caminhão quase atravessado no meio da estrada. Eu parei e respirei aliviado, mas não demorou para o medo tomar conta de mim. Assim que olhei em volta, rapidamente percebi uma movimentação na lateral do meu caminhão em meio ao matagal. Em seguida, surgiu aquela coisa passando em frente ao feixe dos faróis, envolta a névoa no meio do asfalto. Foi nessa hora que eu consegui ver melhor aquela criatura, que sei que jamais vou tirar da minha cabeça. De tudo que eu já vi na minha vida, nada me preparou para aquela criatura que estava a alguns metros de mim naquele lugar isolado no meio do nada. Aquele ser era muito grande e, pelo ângulo que eu estava olhando, dava a impressão de ser muito imponente. O seu corpo era desproporcional e coberto por pelos escuros e desgrenhados. Parecia meio fosco, pois a luz não fazia reflexo com a luz direta. Eu percebi que os olhos da criatura brilhavam como brasas e não parecia ser apenas o reflexo da luz do farol. Era um brilho próprio diabólico em tom avermelhado. Eu tenho certeza que o que mais me marcou naquela coisa era o seu olhar,
que ao mesmo tempo era animalesco e extremamente humano. O rosto da fera era bem parecido com o de um cachorro, mas com o focinho mais alongado e os dentes cerrados, rosnando em direção ao caminhão. Só para deixar claro, tudo isso aconteceu em um curto espaço de tempo. Mas quando estamos de frente com algo tão intenso e apavorante, parece que o tempo simplesmente fica em câmera lenta. Eu não sei dizer o tempo que durou tudo isso, mas eu sei que eu tentei sair daquela situação o mais rápido possível. Porém, não foi tão simples assim. Eu estava paralisado de medo. Eu fiquei alguns instantes olhando fixamente para aquele ser infernal. Eu já havia conhecido histórias de avistamentos de tais criaturas como aquela e muitos afirmam que se tratava de um lobisomem. Eu não tinha outro nome para dar para aquela criatura. Só poderia ser aquilo. O motor do caminhão estava ligado e eu comecei a acelerar e buzinar com o intuito de afugentar a criatura, mas ela não parecia nem um pouco amedrontada. Ficava se movendo para o lado em uma posição de ataque em 4 patas. A fera rosnava e cheirava o ar e ficava olhando fixamente em minha direção. O mais intrigante é que ela parecia estar estudando uma forma de vir para cima de mim, pois ela dava pequenos botes para a frente e recuava em seguida. Por um instante, eu até pensei em acelerar e passar por cima daquela coisa, mas eu não sabia se seria o suficiente para derrubá-la pelo tamanho e força que ela tinha. Foi aí que eu percebi pelo retrovisor uma luz surgindo por trás e o som dos freios de um outro caminhão que estava surgindo em alta velocidade. Como o meu veículo estava meio atravessado na estrada, o caminhão vindo teve que parar abruptamente para evitar uma tragédia maior. Eu estremeci naquele momento, pois se a fera não acabasse comigo, aquele caminhão em alta velocidade provavelmente iria fazer isso. Mas por sorte, o meu colega conseguiu parar alguns metros antes da colisão. Quando eu olhei novamente para a frente, onde estava aquela criatura, percebi que não havia mais nada em volta. A névoa começou a se dissipar e eu comecei a procurar ao redor. E então percebi 2 pontos luminosos no meio da mata, encobertos pelo nevoeiro que foram se apagando aos poucos e desaparecendo. Uma sensação de medo e alívio havia tomado conta de mim, e ao mesmo tempo, segundos depois, eu tomei um susto com uma batida na janela do caminhão. Era o rapaz que parou poucos metros atrás de mim, perguntando o que eu estava fazendo parado no meio da estrada. Ele falou que eu deveria tirar o meu veículo o mais rápido possível, pois acabaria causando um acidente grave. E, na verdade, ele estava completamente certo. Eu respirei fundo, engatei a marcha e recoloquei o caminhão na estrada. O rapaz voltou para o caminhão dele e seguimos viagem por alguns quilômetros juntos. O resto do trajeto foi muito perturbador, pois eu só queria realmente ter certeza de que tudo que eu havia visto era realmente real. Eu não queria crer que tudo aquilo havia sido uma alucinação causada pelo meu cansaço, pois aquilo que eu vi era algo muito vívido, com detalhes que eu jamais irei esquecer. E quando finalmente eu cheguei à cidade, apesar do cansaço, a minha mente ainda estava a 1000 por hora, pensando em tudo no que eu havia testemunhado. Demorou um bom tempo para eu digerir tudo que eu havia visto, e acho que mesmo depois de tanto tempo, ainda é bem difícil para mim lembrar daquela noite. Um tempo depois eu resolvi contar essa história para alguns colegas caminhoneiros, embora muitos já tivessem visto coisas estranhas nas estradas. A maioria não acreditou e até deram risada de mim. Falaram que provavelmente eu tinha tido alguma alucinação ou peguei no sono e tive pesadelo. Mas eu sei que não foi nada disso. Eu estava acordado e me lembro de todos os detalhes daquela noite apavorante. O medo que eu senti era real e palpável. Só quem já esteve de frente com essa coisa sabe bem o que eu estou falando. Enfim, esse é o meu relato, um fato que levarei comigo até o fim dos meus dias.
Depois disso tudo, eu passei a evitar alguns trajetos durante a madrugada, mesmo que seja melhor para manter o nosso cronograma de entregas. Eu resolvi que a minha segurança vem em primeiro lugar. Já aquele trajeto da Serra da Mantiqueira, eu ainda passo por lá e confesso que sempre me vem à mente aquela madrugada. Eu até tento sempre seguir naquele trajeto durante o dia, mas às vezes é impossível para mim. Aquela criatura era de fato um lobisomem. Eu sei que muitas pessoas acham que isso tudo não passam de lendas, mas eu sei bem o que eu vi, e aquilo não era apenas um animal selvagem vagando na beira da estrada. Uma coisa é certa, aquela coisa estava caçando, e eu seria sua presa. Se o meu caminhão não tivesse quase causado um acidente na estrada, eu não sairia vivo daquele lugar e não teria como compartilhar essa história. Boa noite. A criatura da lagoa. O meu nome é Miguel e o relato que eu quero compartilhar com vocês se inicia uma sexta-feira. Na época eu era um jovem e me lembro de estar bem ansioso para sair da escola. Assim que o sinal bateu, todos voaram de dentro da classe e se mandaram para aproveitar o final de semana. A cidade onde eu morava é relativamente pequena e sabe como é. Em cidade assim, os adolescentes podem ficar entediados facilmente. Então, para sair desse tédio, tanto eu quanto os meus amigos decidimos nos aventurar, saindo por aí durante a noite. Depois de andarmos pela cidade, resolvemos ir para uma mata fechada que havia na parte sul de um lago na região. É um local bonito durante o dia, mas durante a noite era evitado por quase todo mundo da cidade. Como ninguém do nosso grupo tinha ido para lá, aquela seria a maior aventura possível até o momento. Nós pegamos a trilha que levava para o lago e seguimos todos muito animados. Era um local que os mais velhos sempre evitavam e falavam para não irmos também para lá. Depois de um tempo andando pela trilha, que era estreita, até que eu entendi um motivo. A mata era fechada, sombria, mas a noite estava tão agradável e divertida que nem demos bola para nada disso. Nós andamos mais um tempo até que chegamos numa ponte. Aí paramos nela um pouco para descansar e conversar. Ficamos um tempo por ali até que um do nosso grupo notou que perto da ponte havia uma pequena e velha doca. Parecia ser algo muito antigo mesmo. Havia uma grande árvore ao lado. Ficamos parados olhando por um tempo até que percebemos algumas bolhas de ar subindo para a superfície. Até aí nada demais. Poderia ser algum peixe ou algum animal, um sapo, sei lá. Mas aos poucos foi tudo ficando mais estranho, pois essas mesmas bolhas foram aumentando, porém cada vez mais e se tornando intensas na água. Nessa hora, tanto os meus amigos quanto eu ficamos quietos, com os olhos grudados naquilo. Nunca tínhamos visto algo assim, não sabíamos o que esperar. Daquilo veio a seguir algo de gelar a espinha, pois do nada vimos algo se erguer da água. Era como se fosse uma pessoa, mas não era normal. Vendo aquela coisa, tomamos um susto e começamos a correr de volta para a mata. Mas antes de me afastar o suficiente, eu consegui dar uma boa olhada naquela coisa bizarra. Como eu mencionei, aquilo tinha uma aparência humana, mas era como se a pele estivesse meio solta, apenas grudada nos ossos. Os olhos eram medonhos, pois parecia estar saltados para fora do seu rosto. Era como se fosse um morto-vivo. Seja lá o que for, aquela criatura não poderia estar viva. Já apavorado, eu segui correndo. Quando já estávamos quase fora do campo de visão,
A minha última visão daquilo me fez quase perder o equilíbrio. Era como se fosse uma mão que saísse da água e se apoiasse no chão da doca, como se estivesse tentando puxar aquela coisa de volta para dentro ou algo assim. É muito difícil de descrever tudo que eu havia presenciado. Já longe daquele lugar macabro e mais calmo, eu e os meus amigos até rimos de toda aquela situação, mas era mais pelo nervosismo mesmo, pois todos nós ficamos muito, mas muito apavorados. Depois de tudo que eu vi, eu jamais tive coragem de voltar para lá. E eu não fui o único não, pois todos os meus amigos evitam até falar daquele canto isolado e sombrio da nossa pequena e pacata cidade. Eu não sei o que eu vi naquela noite, mas se tem algo que eu tenho certeza, é que seja o que for aquela coisa, era algo que com certeza não era do nosso mundo.